Divergência entre os tribunais sobre o mínimo existencial prejudica superendividado. Roda a vinheta. Viva! Bom dia, família desboletizada. Aqui só tem gente que paga boleto com responsabilidade, que controla suas finanças. É isso aí, galera. Eu sou Daniele Nunes, sou advogada, fundadora do programa Desboletizei, junto aqui com o nosso querido perito contador Rui Bezerra. Vamos falar sobre uma coisa muito interessante que está acontecendo nos tribunais do Brasil sobre a aplicação do mínimo existencial para a repactuação de dívidas dos consumidores que vão à justiça para pedir ali que um apoio para poder renegociar e trazer as suas despesas. Eu vou explicar isso um pouquinho mais aqui para vocês. Mas se você já está curtindo, já está gostando, acompanha a gente, ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Também compartilhe as notícias, aquela que você achar aí mais relevante dentro do que a gente vem publicando, porque é importante para que o consumidor brasileiro tenha informações de gente que está, dos profissionais que estão diretamente ligados, atuando no campo de batalha, vivendo todos os dias aí os desafios da aplicação da lei do superendividamento. Nós trazemos para vocês aqui um viés não só jurídico, também financeiro e emocional. A mentalidade para que você tenha uma nova vida livre de dívidas. Mas a gente vai falando disso aqui um pouquinho mais à frente. Tem algo interessante, fiz um recorte, trouxe uma coisa para vocês olharem aqui que está acontecendo e faz, às vezes, as pessoas não acreditarem muito na justiça ou ficarem na dúvida se o caso delas vai ser absorvido ou não, se vai ser tratado ou não ali naquele juízo, naquela vara, na sua localidade. Hoje o nosso perito contador vai me apoiar, vai compartilhar aí a tela, né, Rui? Hoje o assunto é jurídico. Peguei a bancada aqui agora para trazer um pouquinho dessa visão jurídica sobre o tema do superendividamento. A gente vem falando sobre várias coisas, não só da área financeira, mas também mentalidade, como eu acabei de dizer. E hoje a gente vai trabalhar aqui. Trouxe para vocês, separei. Tá, botou aí, Rui, já? Vou botar. Daqui a pouco a gente dá a palavra também que eu vou pedir para você. A gente faz, pessoal, para quem caiu aqui agora, é novo, vou botar até meu óculos aqui. Para quem caiu aqui, isso nunca ouvi falar, tem interesse saber muito rapidamente. É igual na falência das empresas. Todo mundo já ouviu falar nessa palavra falência. É, quando você vai para a justiça como pessoa física, pessoa natural, alegando superendividamento, você vai ali falar da sua falência. É por isso que muita gente tem vergonha de falar sobre esse tema, porque você foi à bancarrota, você não conseguiu lidar com as suas finanças, ainda que endividado, mas você passou da curva, do limite do endividamento e foi para um superendividamento e vai à justiça para pedir a repactuação das suas dívidas de uma forma que caiba no teu bolso, que você possa pagar. E aí, olha que interessante, eu estou trazendo primeiro a do Paraná, do estado do Paraná, ali no Fórum Central de Curitiba, a gente trouxe uma decisão, um despacho aqui que fala o seguinte, olha, que fixou a premissa, no caso concreto e tal, tem ali iniciais e as despesas mensais apresentadas pelo consumidor, ou seja, no nosso plano de pagamento, a gente faz isso, todos os advogados que trabalham com isso, todo local, até os atendimentos, PROCON, você tem que trazer as despesas mensais para apresentar, para ser analisado e apontar o seu mínimo. Nesse caso aqui, o mínimo existencial é de R$ 4.517, que tem o aluguel, o condomínio, energia elétrica, água, gás, internet e TV, alimentação e telefone, transporte, medicamentos e IPTU. Aqui o interessante é que o juízo considerou também a despesa do imposto, porque o imposto tem que ser pago. E a gente tem aí alguns lugares que fala que não, mas isso não traz uma inteligência até para o Estado, que precisa
receber a sua municipalidade, o Estado, enfim, de maneira geral, precisa receber o imposto. Então, tem que estar contemplado ali também. Aí ele aqui, esse juízo aqui fala assim, olha, ressalto que há despesas dentre as elencadas pelos requerentes, como as relativas à escola particular, combustível e outros gastos não identificados que não podem ser incluídas dentro do mínimo existencial. Ele até aqui desconsiderou essas do plano de pagamento. Está lá listado. É uma despesa, mas explica por que não considerou. Cumpre lembrar que o direito ao mínimo existencial não é equivalente a direito à manutenção do mesmo padrão de vida. Com efeito, a superação de uma situação de superendividamento não é possível sem este esforço por parte do consumidor. Bacana. Por que bacana aqui? Traz uma lógica para justificar, explicar, né? Não que o juízo precisa justificar, mas para trazer um entendimento mesmo, uma análise. E é um recado também para o consumidor. E já fala assim: olha, eu vou considerar as suas despesas aqui. O seu mínimo existencial é de R$ 4.517. Mas olha, talvez você tenha que botar o seu filho por um tempo na escola pública. Talvez você precise andar de condução. Talvez reduzir as despesas de combustível. Ou em outros gastos não identificados, que são os gastos, às vezes, que a pessoa tem com papelaria, com alguma outra coisa. Eu estou dando um exemplo, mas algum outro tipo de gasto ali que a pessoa não pegou, até mesmo uma compra rápida na farmácia ou no mercado que ela não listou. E aí a gente coloca ali no plano de pagamento como não identificado, porque são despesas que a pessoa tem no mês, às vezes paga alguma coisinha ali recorrente e tal, que sai ali e a gente coloca, porque nem sempre conseguem ter recibos, mas obviamente que não podem ser despesas vultuosas, assim como a gente tem aqui outras constantes. Mas o que eu quero trazer, pessoal? Essa análise, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, é o que o juiz faz quando ele olha o plano de pagamento bem estruturado, como a gente faz aqui do programa Desboletizei. A gente traz a vida da pessoa e fala: olha, isso aqui é o mínimo que a pessoa precisa para viver. E aí ele falou: olha, beleza, eu vou considerar, mas tem outras coisas aqui que não. Pelo menos abriu o debate e aceitou. Diferentemente, muda para o outro aí, Rui. Não sei se você está lado a lado. Está lado a lado, Rui? Ou Não, já tá... mudei já. Já mudou? Maravilha, então. E aí, pessoal, olhem só isso. No estado do Rio de Janeiro, que em que pese aí, a gente sabe que cada um tem aí, a gente olha que ele traz o decreto, menciona o decreto 11.150 de 22, que foi alterado depois, que antes era 25% do salário mínimo e foi alterado pelo 11.567 no ano de 2023, que colocou o mínimo existencial e estipulou, e a palavra aleatória é minha, aleatoriamente R$ 600, porque no decreto sequer se deu o trabalho de justificar com base em que determinou R$ 600 como mínimo existencial, como se fosse um valor para um país do tamanho do nosso, com a quantidade de divergências de renda como a gente tem, de gente tudo quanto é canto, botar R$ 600 para todo mundo sem criar um critério, sem criar, nem mesmo justificar que poderiam ter feito isso na norma. E aí simplesmente pegou e falou que o mínimo existencial é R$ 600. E esse juízo aqui, ao se deparar com um pedido de repactuação de dívidas por superendividamento da pessoa natural, ou seja, da pessoa física, diz que o superendividado, ele traz a letra fria da lei, ou seja, legalista, como a gente fala aqui no nosso jargão jurídico, que ele traz o texto, depois ele fala: o referido decreto exclui ainda da aferição da preservação e de não cumprimento, comprometimento do mínimo existencial, as despesas decorrentes de operação de crédito consignado. Isso gera uma polêmica muito grande e um entendimento equivocado, não somente de magistrados, mas de alguns advogados também dos bancos, que dizem que o empréstimo consignado não entra na lei do superendividamento. Não é isso que a lei fala. A lei fala dívidas de consumo. E o empréstimo consignado, embora tenha uma regra
é especial, ele tem uma regulamentação, inclusive dos níveis, de acordo com a fazenda que remunera a pessoa que toma aquele empréstimo consignado. Ele, ele não é computado para fins de determinar o mínimo existencial. É isso que quer dizer somente. Não que não pode ser repactuado pela Lei 14.181 de 2021. Isso é diferente, causa uma certa confusão e acho que também é objeto de apreciação quando, fé em Deus, esse decreto aqui vai ser declarado inconstitucional, reconhecido como inconstitucional, porque esse juízo aqui fala o seguinte: quanto à referida norma, não vislumbra a alegada inconstitucionalidade, notadamente porque o preceito fundamental que rege as relações jurídicas é o cumprimento do pactuado. O que ele quer dizer? É o cumprimento do contrato entre o consumidor e o banco. Ok, beleza. Mas a pessoa que entra com a ação do superendividamento, ela não está pedindo, pelo menos aqui no programa Desboletizei, a gente não está dizendo que não reconhece a dívida e também não está dizendo que não vai pagar. E não diz que não vai cumprir com o contrato do banco. O que a gente pede é que seja parcelado de uma outra maneira, sejam aplicados alguns descontos para que caiba no bolso da pessoa. Porque a lei do superendividamento diz que garante o mínimo, ou seja, garante o principal que foi tomado com correção monetária. É isso que a lei do superendividamento fala. No entanto, na apreciação, né, Rui, no perito contador que sabe aí, muita gente nem fazendo isso, nem se tirar todos os juros, a pessoa está tão superendividada, mas tão superendividada. Volta para mim aqui, Rui, que eu vou falar isso e vou te dar a palavra para você fazer um comentário sobre isso. Né, Rui? O pessoal está tão super endividado, fala aí dos percentuais, que nem você, que é contador, mesmo se você tirar todos os juros, limpar, pegar o principal do principal, porque tem o pessoal que vai refinanciando, a pessoa consegue pagar nem parcelado 60 vezes. Não é isso, Rui, que a gente vê? Sim, a gente coloca no nosso plano de pagamento que às vezes o juiz quando pede para, quer dizer, a lei fala da correção do principal, né, do principal mais a correção, mas se você pega o principal que ele está devendo, que é a dívida mesmo, e divide por 60, que é o número máximo de parcelas da lei, é muito maior do que de fato a parte autora poderia pagar. Então, demanda um desconto na dívida. E assim, é ilusão achar que uma pessoa que tem uma capacidade de pagamento baixa vai poder pagar a dívida da forma que a lei está falando, que é o valor do principal corrigido dividido por 60. Né? Então, tem pessoas que é a nossa margem líquida livre para negociação, né? Que é a diferença positiva entre a renda líquida da pessoa e a despesa líquida da pessoa, ou seja, seria a diferença entre a renda líquida da pessoa e o mínimo essencial, tal qual a juíza do Paraná determinou. Né? Então, Ô aquela Rui, agora diferença ele não fala consegue uma outra pagar. língua mais fácil para a galera entender o que você está dizendo, despesa líquida, não sei o que, que o pessoal não vai entender. Fala de uma outra maneira aí, Rui. Tudo bem, é quanto ele ganha menos o quanto ele paga, né? Que em suma é quanto você poderia pagar, ter de sobra no teu caixa mensal. E Ou essa seja, se considerar aquele o primeiro caso que eu mostrei, que a pessoa tem ali 4.000, o mínimo existencial dela, R$ 4.517, que é o mínimo que essa família tem para viver, ainda tirando escola, né, particular, sim, combustível, conforme a juíza falou ali. Se você pegar aquele mínimo existencial, que ela considerou ali efetivamente como mínimo, se você pegar e salvar aquilo e pegar o montante de dívida e dividir em 60 sem aplicar nenhum tipo de desconto, algum tipo de abatimento nos encargos daquele empréstimo, vai ficar impossível a pessoa pagar. Porque a menos que esse juízo aqui do Rio de Janeiro esteja dizendo que as pessoas têm que ir morar na rua, eu vejo que a gente, sem fazer uma repactuação em que dos dois lados tem que abrir mão de alguma coisa, porque é assim, gente, ok, você foi lá no banco, estava precisando, pegou o dinheiro.
Mas o banco fez o dever de casa de analisar corretamente as suas despesas antes de te dar? O banco analisou o seu comprometimento global para você poder, para ele te dar o dinheiro? Porque fica parecendo, quando eu leio uma decisão dessa daqui, como a do estado do Rio de Janeiro, e não só aqui, mas de outros estados, que é como se o cliente tivesse ido, né, botado uma arma de fogo na cabeça lá, ou feito alguma coisa, ameaçado o chantageado o gerente do banco, alguma coisa assim, para pegar dinheiro. E não é bem assim. Muitas vezes, muitas vezes, eu não vou dizer todas, mas muito, de um número muito bem elevado, a pessoa está na casa dela e o gerente fica ligando para ele bater Direto, meta direto, dele direto. para poder dar dinheiro. Ui, eu já atendi pessoas que trabalharam em banco e pediram demissão por conta dessa pressão de ter que oferecer. A pessoa se sentiu mal, falou para mim num atendimento. Falou, eu saí porque eu vi que eu estava fazendo mal à pessoa. Eu via que a pessoa não tinha condições de pagar aquele empréstimo que ela estava pegando, mas eu tinha que bater meta, senão eu fui lá e fazia. Mas depois que isso começou a me fazer muito mal, eu não conseguia mais dormir, não conseguia nada, eu pedi demissão, fui trabalhar com outra coisa, porque eu sabia que daqui a 2 meses a pessoa ia voltar na minha mesa de novo, porque ela não ia conseguir pagar aquele empréstimo. Então parece que o juízo ele está vivendo em outro lugar, que não é a realidade do que acontece. Pô, passa milhões de processos ali, eles sabem como é que é o negócio, mas só que também não quer se comprometer. E nesse caso aqui eu não vou afirmar isso, mas é o que parece ser tão legalista. Dessa maneira aqui, achar que os R$ 600 dá para a pessoa. Ok, está na lei, por isso que é importante a gente seguir aqui pedindo para chegar onde tem que chegar, para ser declarada a inconstitucionalidade desse mínimo existencial de R$ 600, que está prejudicando a melhor aplicação da lei. Eu não vou dizer correta, eu vou dizer melhor, porque a lei do superendividamento também precisa ser aperfeiçoada em alguns aspectos. No entanto, ela hoje é a melhor coisa que o consumidor, que foi a bancarrota, que já faliu, o consumidor pessoa física, pode ter em benefício de manter a dignidade da pessoa humana. E é tolerado, em casos excepcionais, a justificar as regras previstas no decreto federal. Eu achei esse finalzinho aqui, dessa decisão do Rio de Janeiro, maravilhosa, Rui. Tolerado em casos excepcionais. Alô? O superendividamento é um caso excepcional. São 22 milhões de consumidores em situações excepcionais. São 22, mais ou menos 22 milhões de pessoas que já passaram da curva do endividamento e estão na curva do superendividamento, que o Banco Central já declarou como consumidor de alto risco, que nem tendo renegocia, desenrola, desenrosca, diz qualquer coisa, vai resolver. Ou seja, essa pessoa vai ficar à margem, alijada ali, sempre esperando uma hora, talvez, alguma coisa, um milagre sair, porque tem muita gente que não tem mais casa própria. E a maior parte, né, Rui, das Nossos pessoas que clientes não têm você casa própria. entrevista. Qual é a característica? Servidores, pessoas que ganham até bem, né, Rui? Pessoas que com salário de 20 Pagam mil. aluguel ainda. Então, no aluguel ainda. Um monte Pagam de aluguel. gente. Se tem a casa própria, tem uma. É um ou outro que conseguiu amealhar alguma coisa além da casa própria, ter mais uma outra casa e tal, porque quem está muito endividado já vendeu. Se tinha um terreno, se tinha um negócio, a pessoa já vendeu para tentar sair da dívida, pessoal. Então, Rui, o que fica aqui na análise dessas duas decisões, uma do Paraná e outra do Rio de Janeiro, e a gente vai continuar trazendo isso aqui para as pessoas verem, chegar em quem tem que chegar, é que a gente precisa, para ontem, aperfeiçoar a aplicação da lei do superendividamento, modificar os critérios de determinação do mínimo existencial. Eu já coloco aqui disponível mais uma vez o nosso perito contador para que vocês possam convidá-lo. A gente está como amicus curiae
também aguardando, inclusive, a apreciação do nosso pedido de amigo da Justiça lá no julgamento da ADPF, lá da inconstitucionalidade do. A gente fala dessa maneira porque é mais fácil para o pessoal entender do pedido de inconstitucionalidade que entraram as associações da Defensoria, de Defesa do Consumidor, alegando que esse mínimo existencial de R$ 600 ele é surreal, entendeu? Então, a gente está lá também esperando com a nossa petiçãozinha lá, esperando que seja apreciado o pedido, colocamos o nosso perito contador à disposição para conversar com os outros peritos e contabilistas da Justiça, para que possamos aperfeiçoar a análise do consumidor, do que ele precisa. Essa decisão do Paraná é uma das mais razoáveis que tem. Você olhar ali o mínimo que a pessoa tem. Aí falam assim, muda de lugar. A gente já teve gente que o juiz falou assim, mas ela mora no lugar tal. Ok, quando a pessoa não estava endividada, quando ela estava bem da vida, comprou um apartamento num lugar legal, quando ela estava legal, estava bem, estava tudo ok. Aí aconteceu um fato na vida da pessoa, a pessoa ficou doente, teve uma doença grave, ou perdeu alguém da família, alguma coisa assim. E aí a pessoa foi e entrou com um processo de pedido de superendividamento. Aí o juiz fala que não é superendividada, que ela mora muito bem. Só que para a pessoa se desfazer daquele bem, do único bem que ela tem, que ela comprou quando ela estava boa, ela vai gastar até muito mais. Ou às vezes o bem não vale o que a pessoa deve, o montante do endividamento. Mesmo que ela pegue, venda ali, porque também é difícil de vender devido a esse mercado que não está girando legal. A gente tem clientes que já provamos ao juiz, que ela estava 2 anos anunciando o imóvel, tentando vender para poder pagar um pouco das dívidas, repactuar as dívidas de forma administrativa e não conseguiu e entrou com o processo. E deu graças a Deus que saiu a lei do superendividamento. Então, são muitas situações, gente, são muitas situações. A gente está aqui comprometido com o programa Desboletizei para analisar caso a caso. Se você tem um caso e quer tirar dúvida, deixa aqui nos comentários. Comenta essa notícia. Traga alguma coisa produtiva que você gostaria de tirar uma dúvida que você tem ali, ao invés de ficar só criticando e tal. Crítica é legal. Eu digo a justiça, né? Em vez de ficar falando da justiça, traga algo que a gente possa talvez levar a um ponto de vista diferente, algo que seja contributivo para a gente olhar e analisar e trazer aqui, que você acha que pode ser interessante comentar para a gente poder fazer até um outro jornal e trazer uma resposta que pode ajudar outros consumidores. Essa mentalidade também de contribuição, de jogar um jogo no coletivo, onde a gente ajudando a gente ajuda centenas de milhares, porque impacta as pessoas à volta dela. Um juízo em que tem um entendimento do mínimo existencial a partir do que a pessoa efetivamente precisa do básico para viver, pode promover entre os seus colegas e outros juízos que também olhem para essa situação de uma forma diferente. Eu respeito todas as decisões, no entanto, eu também tenho a minha posição, na qual eu não vou deixar de trazer, que é a gente analisar o mínimo que a pessoa precisa para viver a partir da vida dela, né, Rui? O que a gente pode deixar aqui? Eu vou deixar o Rui trazer uma fala final para vocês dessa visão financeira dele, do que a gente aprecia. Eu espero que vocês tenham gostado desse jornal de hoje, dessa análise. Se vocês gostaram do conteúdo dessa forma, deixa também aí, fala, doutora, olha, eu gostei desse, traz mais um pouco, quero saber um pouco mais. Informação vale ouro, informação também segura, de pessoas que estão ali comprometidas para a mudança da mentalidade da forma como o crédito é concedido no Brasil. Eu sou Daniele Nunes, advogada, mediadora, fundadora do programa Desboletizei, e foi uma honra ter você aqui conosco essa manhã. Muito obrigada. Afinal de contas, você não é as suas dívidas. Grande, grande palestra da doutora aí hoje arrebentou, arrebentou. Deixei quieto porque eu já venho falando muitos dias, aí deixa quem manda falar. Pessoal, Obrigada, Rui. brincadeiras à parte, é, nós estamos muito imbuídos nisso de derrubar esse mínimo essencial.
para nós, eu principalmente profissional das finanças, que vejo, que faço os planos de pagamento, eu vejo o quanto é absurdo esse mínimo essencial. É como se você nivelasse todo mundo a R$ 600, mesmo pessoa que ganha 10, 15, 20 e 2 mil, né? A gente tem uma grandiosidade no Brasil de salários, diferenças, de tudo, né? E não vale a pena a gente manter isso. Digamos, é injusto. Se falar de justiça, é injusto. Pelo menos que se use os parâmetros aí da decisão do Paraná, que são bem razoáveis, são as coisas básicas que você tem para viver, mas não colocar uma pessoa para viver com R$ 600, porque isso foge até da pirâmide de necessidades dela. Isso é até um pouco anti-humano, digamos assim, inventando esse neologismo. No que a gente puder contribuir com vocês, entra aqui no desboletizei.com.br, no 21 999 27 7171, marca uma prévia do plano de pagamento comigo, para a gente avaliar a tua situação financeira, saber se você é ou não super endividado, para a gente poder te apoiar nessa questão. Juntos somos mais fortes. Curtam o Desboletizei. Até amanhã. Tchau, Compartilhe. tchau. Beijo, deixa comentário, pessoal. Tchau. Até o próximo jornal. Gratidão. Curta, compartilhe o nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal. Veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado. Curta, compartilhe o nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal. Veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado.